Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui e por tirarem um tempo para isso. Um agradecimento especial também a quem se tornou novo assinante no meu Patreon ou no Substack. Depois do meu último anúncio, foi realmente incrível ver tanta gente entrando nessas duas plataformas. Fiquei muito feliz em ver vocês por lá e agradeço de verdade por continuarem conectados. E também por garantirem um jeito de manter o contato caso aconteça uma limpeza no YouTube. Agora, vamos ao tema do vídeo de hoje. Por décadas, o Japão foi visto como o gigante financeiro silencioso do mundo. E isso não é exagero. A economia do país crescia devagar, a inflação praticamente não existia e as taxas de juros ficaram perto de zero por muitos anos. Mas por baixo dessa aparência calma, o Japão se tornou um dos pilares mais importantes que sustentam o sistema financeiro global. E agora, esse pilar pode estar começando a se mover e a rachar de um jeito que pode causar um grande impacto nos Estados Unidos e na economia mundial. Muita gente acha que a maior influência estrangeira sobre os mercados americanos vem da China. Mas, na verdade, o Japão pode ser ainda mais importante. O país detém cerca de 1,2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que faz dele o maior credor estrangeiro da América. Ao mesmo tempo, o Japão tem um enorme mercado interno de títulos, avaliado do T2, o terceiro maior do trimaior do mundo. Por muitos anos, investidores e instituições japonesas ajudaram a fornecer liquidez barata para os mercados globais, investindo pesado em ativos estrangeiros, especialmente em títulos do governo americano e em ações. Esse sistema funcionou bem porque o Japão manteve as taxas de juros extraordinariamente baixas por muitos anos. Na verdade, por décadas. O Banco do Japão basicamente inundou o sistema financeiro com dinheiro barato, tentando combater a deflação e estimular o crescimento. Os investidores japoneses podiam pegar empréstimos a taxas quase zero e aplicar em ativos no exterior com rendimentos mais altos, e foi exatamente isso que eles fizeram. Isso ficou conhecido como o carry trade do iene, e transformou o Japão em uma das maiores fontes de liquidez dos mercados globais. Mas agora, essa era pode estar chegando ao fim. But now that era may be ending. In fact, it is ending if we are being realistic. Lá em 2024, e isso é importante para dar contexto, o Banco do Japão abandonou oficialmente uma das políticas monetárias mais extremas da história moderna, o chamado controle da curva de juros. Durante anos, o BOJ manteve artificialmente os rendimentos dos títulos do governo japonês muito baixos, segurando as taxas de longo prazo perto de zero. Mas a inflação no Japão finalmente começou a subir em direção à meta de 2% do Banco Central. Diante dessa pressão inflacionária crescente, o Banco do Japão passou a permitir que as taxas de juros subissem. As consequências foram imediatas. Os rendimentos dos títulos do governo japonês dispararam. Os títulos de 10 anos praticamente dobraram, passando de 2%, enquanto os de 20 anos subiram para mais de 3,5%. Esses números ainda podem parecer bem baixos em comparação com alguns países ocidentais, mas para o Japão, isso foi uma mudança sísmica. O país passou décadas praticamente preso no mundo de juros ultrabaixos. E agora os investidores se deparavam de repente com uma realidade completamente diferente. Ao mesmo tempo, a liderança política do Japão também mudou, seguindo numa direção mais agressiva. A primeira-ministra Sanae Takaichi chegou ao poder prometendo um grande pacote de estímulo econômico, e cumpriu. Ela anunciou cerca de 134 bilhões de dólares em novos gastos, o que equivale a mais ou menos 3% do PIB do Japão. Também propôs suspender, por 2 anos, um imposto de 8% sobre importação de alimentos, numa tentativa de reduzir os preços e aliviar a pressão sobre as famílias que estão enfrentando a inflação. Mas esse impulso de estímulo está acontecendo num momento extremamente perigoso para as finanças do Japão. O país já tem a maior dívida do mundo desenvolvido, maior até do que a dos Estados Unidos.
com uma dívida pública em torno de 230% do PIB japonês. Isso é muito mais alto do que os níveis de endividamento dos Estados Unidos ou dos países europeus, como eu mencionei. E, diferente das economias que crescem mais rápido, o Japão enfrenta sérios problemas demográficos. A população está diminuindo e envelhecendo rapidamente, o que torna o crescimento econômico de longo prazo muito mais difícil de alcançar. Isso cria uma situação potencialmente explosiva. De um lado, a inflação está subindo, e do outro, o governo quer gastar ainda mais, enquanto pressiona o Banco Central a continuar com uma política acomodatícia. Então, a Takaichi chegou a indicar 2 pessoas conhecidas por defender uma política monetária mais flexível para o Conselho do Banco do Japão. Isso mostra que ela quer afrouxar a política monetária para apoiar a agenda econômica dela. Ao mesmo tempo, o iene japonês já se desvalorizou bastante em relação ao dólar americano, caindo para níveis que não se viam há décadas. Uma moeda fraca torna as importações mais caras, especialmente energia e alimentos, o que pode empurrar a inflação ainda mais para cima. Os investidores começaram a se perguntar se o Japão vai conseguir continuar administrando sua enorme dívida pública se o custo de empréstimo continuar subindo. E é aí que essa história passa a ser muito importante para os Estados Unidos. Se os rendimentos dos títulos japoneses continuarem subindo, os investidores do Japão podem começar a tirar dinheiro dos mercados financeiros americanos e trazer de volta para o país. Durante anos, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos pareciam atraentes quando comparados aos rendimentos quase zero do Japão. Mas se os títulos do governo japonês agora oferecem retornos competitivos, junto com a possibilidade de valorização do iene, muitos investidores japoneses podem decidir que há menos motivo para manter ativos americanos. Esse processo é conhecido como repatriação de capital e pode ter consequências enormes para os mercados dos Estados Unidos. O momento não poderia ser pior para Washington. O governo americano já precisa financiar déficits gigantescos, porque vem operando no vermelho há décadas. Os Estados Unidos têm que emitir trilhões de dólares em nova dívida, ao mesmo tempo em que refinanciam uma quantidade enorme de títulos do Tesouro que estão vencendo. Se um dos maiores compradores estrangeiros do mundo começar a se afastar desse mercado, o custo de empréstimo nos Estados Unidos pode subir ainda mais. E, aliás, não é só o mercado de títulos do Tesouro que está em risco. O desmonte do chamado carry trade japonês pode acabar drenando liquidez dos mercados financeiros globais de forma mais ampla. Por mais de uma década, o dinheiro barato do Japão ajudou a impulsionar investimentos em ações, em imóveis, em ativos de risco no mundo todo. Se esse fluxo se inverter, e tudo indica que está prestes a acontecer, as condições financeiras podem se apertar rapidamente. Alguns analistas já estão fazendo comparações incômodas com períodos que antecederam crises financeiras do passado. Por exemplo, o estrategista Albert Edwards, do Société Générale, alertou recentemente que a forte alta nos rendimentos dos títulos globais lembra o que se via antes da crise financeira de 2008. Eu acabei de gravar uma entrevista completa com o economista Michael Hudson, que explicou tudo isso em detalhes. E eu recomendo muito que você assista essa conversa em seguida. Ele destacou que os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos subiram recentemente para cerca de 5,2%, níveis que não eram vistos desde meados de 2007, pouco antes de a crise imobiliária se transformar em um colapso global. Naquela época, os mercados inicialmente ignoraram os sinais de alerta, claro. As ações continuaram subindo por um tempo, mesmo com os rendimentos dos títulos disparando. Mas, com o tempo, o aumento do custo do crédito começou a prejudicar a economia, os lucros das empresas enfraqueceram, o medo de recessão se espalhou e os mercados financeiros desabaram. Isso foi em 2008. Pois bem, o professor Hudson acredita que algo parecido pode acontecer de novo hoje. E ele argumenta que a disparada dos rendimentos dos títulos pode decretar o fim da economia global.
Como o Japão se tornou um dos principais pontos de pressão do sistema financeiro mundial, as raduras estão cada vez maiores. E à medida que o Banco do Japão começa, aos poucos, a sair da política monetária superflexível, os rendimentos dos títulos japoneses estão subindo rapidamente. Essa mudança está ajudando a empurrar os rendimentos globais para cima. E o aperto das condições financeiras nos mercados acaba piorando ainda mais a situação. As taxas de juros de longo prazo são extremamente importantes, porque influenciam praticamente todos os setores da economia. E não só da economia dos Estados Unidos, mas da economia global também. Rendimentos mais altos dos títulos aumentam as taxas de hipoteca, elevam os custos de empréstimo das empresas, aumentam as despesas de financiamento dos governos e ainda pressionam as avaliações do mercado de ações. Grande parte do enorme boom de ativos da última década foi construída justamente na suposição de que o dinheiro continuaria barato por tempo indeterminado. E se essa era estiver chegando ao fim agora, os investidores talvez precisem repensar completamente como os ativos são precificados. Somando a isso, há a pressão do aumento das preocupações com a inflação, ligadas às tensões geopolíticas, especialmente a alta dos preços de energia, causada pela instabilidade no Oriente Médio e pela guerra de agressão dos Estados Unidos contra o Irã. Uma inflação persistente cria um cenário de pesadelo para os bancos centrais, porque limita a capacidade deles de reduzir as taxas de juros, mesmo que o crescimento econômico desacelere. Então, essa combinação, e de novo estou falando de juros em alta, crescimento mais lento, inflação resistente e uma dívida pública enorme, é exatamente o que preocupa muitos estrategistas de mercado hoje. Basicamente, existem dois caminhos possíveis daqui para frente para o Japão. No melhor cenário possível, o Japão age com cautela. O governo reduz parte dos seus planos de estímulo, enquanto o Banco do Japão continua aos poucos normalizando as taxas de juros. Nesse caso, o iene ainda pode se fortalecer, a inflação pode se estabilizar e o país talvez consiga evitar uma crise de dívida em grande escala. Mas mesmo esse cenário positivo pode acabar afetando os mercados dos Estados Unidos. Isso porque os investidores japoneses podem continuar trazendo dinheiro de volta para casa, repatriando seus fundos para o Japão. Isso reduz a demanda por títulos americanos e pode acabar elevando o custo de endividamento dos Estados Unidos. Agora, existe também um cenário ruim que eu quero compartilhar com você. No pior dos casos, o Japão adota uma política de estímulo de forma agressiva, ao mesmo tempo em que pressiona o Banco do Japão a manter as taxas artificialmente baixas. Agora, será que a OTAN vai fazer isso? A gente não sabe. Os investidores, claro, podem perder a confiança na sustentabilidade da dívida do Japão, e isso pode desencadear uma crise no mercado de títulos. E, naturalmente, isso levaria a uma queda acentuada da moeda. Uma crise assim poderia, por um tempo, desacelerar a repatriação de capital para o Japão, mas também pode revelar preocupações mais amplas sobre o endividamento insustentável dos governos nas economias desenvolvidas, inclusive nos Estados Unidos. E talvez essa seja a mensagem mais profunda que está surgindo com a turbulência atual no mercado de títulos. Por mais de uma década, os mercados globais funcionaram num ambiente de dinheiro extremamente barato. Os bancos centrais mantiveram as taxas de juros perto de zero. Os governos acumularam dívidas enormes e os investidores acostumaram uma liquidez sem fim que sustentava as preços recíprocos. Mas agora a inflação está voltando. Os rendimentos dos títulos estão subindo. Na verdade, estão disparando. E o custo da dívida está ficando impossível de ignorar. O Japão pode ser simplesmente o primeiro grande dominó, mostrando o que acontece quando aquele sistema antigo começa a rachar. Para investidores e formuladores de políticas, ignorar o Japão neste momento pode ser um erro muito
muito, muito caro. Eu vou escrever mais sobre isso no meu Substack e no meu Patreon. Eu sei que todos vocês têm muito interesse nesse assunto, então vou desenvolver e discutir o tema com mais detalhes ao longo do tempo, conforme a gente souber mais sobre os próximos passos do Banco do Japão. Curtam, se inscrevam e compartilhem se vocês gostam desse conteúdo, se têm interesse nele, e a gente se vê amanhã no meu próximo vídeo. Se cuidem. I will see you tomorrow in my new one. Take care.